Qual é o país perfeito para se viver? Vamos falar isso aqui nesse vídeo. Vou falar um pouco da minha opinião, com base no que eu realmente já vi e o que eu já vivenciei ao redor do Brasil e fora do Brasil. Bom, sendo bem sincero, a minha única experiência fora do Brasil foi apenas nos Estados Unidos. Eu passei mais de um mês nos Estados Unidos e para mim foi o suficiente para eu compreender o que é importante para você viver em um país. Vou falar aqui a minha opinião. Eu estabeleci 5 pontos e através desses 5 pontos você ganha uma estrela, ou seja, eu excluí totalmente é, coisas que você gosta exclusivamente seu. Por exemplo, eu amo muito futebol, gosto muito de futebol, acho legal ir em estádio de futebol, mas eu não estou considerando isso. Até porque para você viver em um país, não é isso a coisa mais importante no mundo. Inclusive, eu mal vou para jogos de futebol porque no meu estado, que é Alagoas, ele não tem tantos jogos atraentes. Os dois melhores times aqui é o CSA e o CRB. E porra, não é aquele espetáculo de futebol, então, mas eu continuo gostando muito. Não quer dizer que eu não posso ir pro Rio de Janeiro assistir um jogo do Botafogo, não posso ir para São Paulo assistir um jogo do Corinthians, por exemplo, ou enfim, isso não interessa realmente para mostrar que o país é um bom país para se viver. Primeiro ponto que eu estabeleci aqui foi riqueza natural. Cara, você me dizer que riqueza natural não é uma coisa importante, isso significa que você teve pouco contato com a natureza. E a partir do momento que você ter muito contato com a natureza, ou pelo menos passar um bom período de tempo, você vai entender o que eu estou falando e você vai estabelecer isso como uma prioridade. O país que você vive tem que ter riqueza natural, pois se ele não tem, ele perde um ponto, pode ter certeza. Ou seja, entre riqueza natural, comparação de Brasil e Estados Unidos, não há o que dizer. Brasil é absurdamente melhor em riqueza natural, não tem o que falar. Por exemplo, aqui em Alagoas tem uma praia chamada Praia do Francês. E sendo bem sincero, para mim é uma das melhores praias do planeta Terra. Não tenho o que falar. Porque existe várias praias bonitas, várias praias lindas, porém todas são frias, todas não são amenas, aquela água que você entra, que parece uma água de chuveirão, ou seja, não tem isso em lugar nenhum, a não ser no Nordeste. E eu já fui para várias praias do Nordeste e, cara, para mim a Praia do Francês é a melhor, não tem como, amo estar lá, é um negócio que melhora o meu dia, sempre que eu vou lá, o meu dia sempre fica melhor, não tenho o que dizer, para mim estabelecer, ou seja, para mim Brasil 1, Estados Unidos 0, ok? Segundo ponto, e é aqui que a gente vai perder um ponto no Brasil: economia estável. Para você viver em um país, a economia tem que ser estável, ou pelo menos acima da média. Como a gente está comparando Brasil e Estados Unidos, que é as minhas únicas experiências, quando você fala Estados Unidos, cara, você tem que entender que é a maior economia do Brasil. O poderio, tanto militar quanto econômico, não tem o que discutir. Estados Unidos está no top 1. E, cara, se a questão é economia estável, por mais que eu não acredite em moeda fiat, por mais que eu acredite que moeda inflacionária é a sua derrota e a única solução é o Bitcoin, não tenho o que dizer, economia estável, cara. Os Estados Unidos ganham absurdamente de lavado do Brasil, não tenho o que falar. A inflação lá é ridícula comparada daqui. Então, cara, um ponto para os Estados Unidos e um ponto para o Brasil por enquanto, ok? Terceiro ponto, para a gente entrar em discussão, eu diria que é nível de educação da população. Não basta ser um país com oportunidades de estudos, mas nível educacional também é muito importante. E, cara, quando eu falo nível educacional, muitos dos países que possuem um grau elevado de nível educacional ocorre menos lunáticos. E quando eu falo lunático, é aquele lunático que vai ignorar a realidade para defender seus ideais e suas questões políticas. E eu diria que a educação tem muito a ver com isso, cara. Muito a ver com isso. Porque uma educação boa, uma educação de qualidade, faz com que a pessoa comece a pensar por si só. E não pense apenas no que o seu ideal político diga ou aquilo que vai mudar a sua realidade. Eu diria sim que o nível educacional da população em geral
vai fazer com que o país que você viva seja muito bom. E, cara, vamos ser sinceros, entre Estados Unidos e o Brasil, eu botaria um ponto para cada lado. Você vai me dizer, como assim? Estados Unidos é muito melhor, tem educação pública de qualidade? Tem. Mas vá para os Estados Unidos, passe uma semana nos Estados Unidos e veja o nível do americano. Veja, olhe com seus olhos, não acredite em mim. Vá lá e veja com seus olhos. São mais educados que os brasileiros? São. Agora são tão doidos quanto. São tão malucos quanto. E o nível de xenofobia deles, irmão, é absurdo. São muito xenofóbicos, muito. E outra, só o fato de você não ser americano, a maioria deles não vai te tratar como um deles. Eles automaticamente, vamos supor, eles se acham assim. Se você não é americano, eles automaticamente fazem isso aqui com você. Entendeu? Sua opinião não importa, você pode ser o papa. Se você não é americano, você tá abaixo deles. Entendeu? E eles podem ser um imbecis. Ele pode ser o CLT americano. Ele pode ser o cara mais idiota possível. Ele vai se achar superior por ser americano. E pra mim, cara, é nível educacional nisso aí, tá? O governo tem culpa nisso. A população pensar dessa forma tem dedo de governo. Porque o governo que... Se isso não fosse interessante pro governo, eles já teriam mudado. Então, cara, botaria um ponto de cada lado. Porque no Brasil existe sim educação de qualidade, não é a maioria, não é todo mundo que tem acesso, mas, cara, existe e é boa. Porém, por causa de nível de loucura, eu botaria um ponto de cada lado. Botaria um ponto de cada lado. Ou seja, por enquanto, tá 2-2, tá? O Brasil tá vencendo na riqueza natural, perdendo na economia e empate com os Estados Unidos no nível educacional. Eu falo isso só nesse sentido, porque se for botar no pé da letra, os Estados Unidos é melhor. Então é um ponto para cada lado, tá? Quarto item: violência. Aí, cara, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Não quer dizer que os Estados Unidos é um país 100% seguro, que é aquela maravilha, que se você for para alguns bairros de Nova York, aqueles bairros barra pesada, você vai sentir uma pressão lá, mas não se compara ao Brasil, cara. Não se compara, não se compara. Aqui o nível de violência é ridículo, é ridículo. Chega a ser um descaso público, pô, literalmente. Entendeu? Se você for no Rio de Janeiro e não tem medo de ser assaltado, você é maluco, pô. Você é louco, louco de verdade. E eu vou direto para São Paulo. Sou do Nordeste, mas eu vou direto para São Paulo e eu vejo que, cara, é outro nível. Aqui eu tenho medo, sim, de ser assaltado, tenho medo de sofrer algum tipo de violência aqui na minha cidade, mas nos últimos tempos o Maceió teve o melhor prefeito da história dessa cidade. E, cara, a violência continua, mas não se compara. Eu nunca mais senti perigo de ser assaltado aqui. Nunca mais, nunca mais. Entendeu? Obviamente, porque eu sei andar nessa cidade, tem locais que, se você for, é pedir para ser assaltado, que não tem o que fazer, entendeu? Mas vamos supor, antes você sentia em toda a cidade medo de ser assaltado. Hoje você não se sente tanto. Tem lugares que você sabe que você não vai ser assaltado ou roubado, enfim. Nos Estados Unidos é da mesma forma, só que numa proporção muito maior. No Rio de Janeiro, irmão, não existe lugar seguro. São Paulo, não existe lugar seguro também não. Se bem que entre São Paulo e Rio de Janeiro eu me sinto muito mais de boa em São Paulo. Mas você fica em choque. Você fica olhando pro lado, não sabe. Tudo pode acontecer em São Paulo, cara. Tudo pode acontecer. É uma cidade maluca que a qualquer momento pode acabar com você e você não tá nem preparado para isso. E Rio de Janeiro eu vou nem dizer, né, cara? Não precisa nem falar. Bala perdida a qualquer momento, toda hora. Bahia, irmão, um sinal que você faz errado ali, os traficantes vão atrás de você e acabam com sua vida, acabam com sua família, pô. Isso é país de se viver? Isso é qualidade de vida? Isso não é, irmão. Você tira um ponto do Brasil e bota um ponto para os Estados Unidos. Sem contar que lá você pode ser armado, irmão. Se vier um falar da puta desse e acabar com sua vida, é bala. É bala. Isso no Brasil não tem. E também é capaz de, se no Brasil fosse liberada a arma, aqui piorasse.
Porque a quantidade de louco, a quantidade de lunático que vive nesse país é brincadeira, pô. E armar essa galera, na minha opinião, ia melhorar. Mas a quantidade de louco que ia ter ia prejudicar o movimento, ia fazer com que não ia valer tanta pena ter arma liberada nesse país. Nos Estados Unidos funciona. Se alguém invadir sua propriedade, é bala, irmão. É poucas ideias. Tem que fazer o quê? Ainda mais nos Estados Unidos, cara. Pô, é só trabalhar, velho. Lá é só isso, entendeu? E antigamente a galera fala, ah, e o plano de saúde, não sei o quê. Cara, lá tem plano de saúde acessível. Não tem o que fazer, tipo, não tem desculpa, entendeu? Não tem o que dizer. Tipo, basicamente é a mentalidade das pessoas, é seleção natural, porque se a pessoa. Nos Estados Unidos, irmão, se você trabalhar, você é recompensado. Não importa se você é pobre, se você trabalhar, você é recompensado, porque lá tem emprego, lá tem tudo, ou seja, não tem desculpa pra violência, não tem desculpa nem nada. Aqui realmente é foda. Aqui realmente é foda. Não tem oportunidade, não tem o que fazer. Mas mesmo assim não é desculpa pra você sair roubando, porque tem gente que, do mesmo jeito que você não tem oportunidade, vence na vida e não perde um minuto da sua vida pra tirar o que é dos outros. Então, cara, não é desculpa. Pra mim, quem fala isso como desculpa é caba safado que tem coisa atrás no meio e muita opinião a perder. Então, vamos lá. Ponto para os Estados Unidos no quesito violência. E pra mim, cara, o quinto que pra mim é o mais importante é corrupção. O nível de corrupção do seu estado. Como a gente sabe, né? A gente é obrigado a viver no sistema estatal, a gente não tem opinião e todos os países exige-se de um governo. Então, qual é um bom ponto para decidir qual país você morar? O governo que é menos corrupto. Vou dizer que todos os governos são 100% limpos? Eu não acredito. Não acredito. Existe nível de corrupções menores ou maiores. E, cara, se for para apontar um país que você quer morar, escolha o menos corrupto. Tô errado nessa análise? O país que é menos corrupto tem a tendência de ter uma melhora na sua qualidade de vida. Tem uma tendência do seu suado dinheiro que é retirado da sua carteira sem que você tenha alguma opinião, pelo menos ele é reinvestido e há uma melhora na sociedade, entendeu? Ou seja, vamos apontar que no Brasil isso aqui é quase que ridículo, entendeu? O povo brasileiro já está anestesiado, já aceitou ser roubado há muito tempo e parece que acovardou. Não vai pra rua, não discute nada, ou seja, pior do que um país corrupto é o povo que se submete a uma palhaçada como essa. E o Brasil, cara, já aceitou isso há muito tempo. Então, pra mim, você decidir qual país você morar, você tem que apontar qual o país menos corrupto. E como a gente tá falando dos Estados Unidos e Brasil, irmão, esqueça. Estados Unidos ganha de lavada, cara. Quer dizer que os Estados Unidos não tem corrupção? Tem, mas não se compara. Olha o presidente da República, esse vídeo tá em 2024 de fevereiro. E o presidente da República é um bandido condenado que já foi condenado em mais de uma instância no Brasil. E é o presidente da República por causa de uma manobra do STF, por causa do último presidente, Jair Messias Bolsonaro. E aí você pensa, o quão merda tem que ser o candidato de um bandido. Porque o Lula é um bandido, tá? Concorda comigo? Você tá concordando comigo porque é um fato. Se você não fala isso, cara, você tá mal intencionado, pô. Você não merece estar aqui, não. Você é um cara mal intencionado que tem alguma coisa pra dever aí. Pra mim, você é um palhaço também. Mas aí você pensa comigo, com merda tem que ser o candidato pra perder pra um ex-presidiário. Você pensa nisso, pô. Entendeu? Quer dizer que o Bolsonaro é pior ou melhor do que o Lula? Depende do seu ponto de vista. Um quase botou a ditadura e outro é bandido. Não que esse aqui que botou a ditadura não seja bandido também. Mas aí você pensa, cara, a população escolheu, porque na opinião da maioria da população, o ex-presidiário é melhor. Dá até raiva falar sobre isso, cara, mas a gente tá falando que corrupção não tem o que dizer, Estados Unidos ganha. Finalizando essa discussão, e a gente consegue ver qual país é melhor para viver. Com base no que eu disse, o Brasil vence na riqueza natural e vence no nível de educação da população, que nem vence. Eu coloquei um ponto no Brasil, mas nem vence. Então,
Se for botar um país 5 estrelas, o Brasil é 2 de 5, ok? Acho justo, justo. 2 de 5 Brasil. Se for para falar de estrelas dos Estados Unidos, de 5 estrelas, os Estados Unidos é 4. Só perde na riqueza natural. Justo. Tá muito justo isso aqui. Agora vamos botar possíveis países 5 estrelas, mas lembrando que eu nunca fui a eles, ou seja, vou dar uma opinião de leigo. Quem já foi nesses países, por favor, bota aqui nos comentários para ver se vocês concordam comigo ou não. Um país 5 estrelas que eu pensei aqui, Suíça. Suíça tem riqueza natural, Suíça tem uma economia estável, nível educacional da população altíssimo, violência zero e corrupção quase nula. País 5 estrelas, país incrível, pretendo visitar e eu quero ver como é realmente um país que deu certo. Outro país, também, que eu diria nível 5 estrelas, porém com as ressalvas, Austrália. A Austrália não tem tanta corrupção, violência baixa, nível educacional da população bem elevado, economia estável e riqueza natural. Riqueza natural bem exagerada, com muito bicho maluco lá, faz tempo. É um país 5 estrelas, não tenho o que dizer. Eu poderia até dizer uma estrela extra, que seria oportunidade de trabalho. Cara, desses 4 países que eu falei pra você, qual é o único país que tem uma oportunidade de trabalho baixa? Brasil. Brasil. Fazer o quê? Não tem o que dizer, cara. Não tem o que dizer. E eu vou falar mais, cara. Eu amo morar no Brasil. E eu diria que é o melhor país do mundo. Era só os outros quesitos serem cumpridos, cara. Se o 5º quesito fosse eliminado, que é a corrupção no Brasil, o 4º, que é a violência, ia ser solucionada, e a economia estável, que é o 2, ia ser solucionada. Se a corrupção no Brasil for vencida, os outros são muito fáceis, pô. Porque aqui, cara, não tem país melhor do mundo para viver, não. Porque aqui tem riqueza natural. Aqui tem tudo para ter uma economia estável. O nível educacional da população poderia ser investido através da grande quantidade de impostos que existe nesse país. O problema não é o imposto, o problema é ele não ser investido como deveria ser feito. Entendeu? Se o Brasil continuasse com essa mesma quantidade de imposto que existe, que é um absurdo, mas se fosse acabado com esse sistema de previdência, que é uma pirâmide, e fosse investido no que realmente importa para a população, literalmente seria um país 5 estrelas. Mas infelizmente, por causa da escolha da população, elege candidato horrível que acaba com a economia do país e torna o Brasil, que é um país riquíssimo, é um país 2 estrelas. Quero saber a opinião de vocês no comentário, bota aqui, dá um like, se inscreve, por favor, se você gostar, se você gostou da minha opinião. Quero saber, na sua opinião, qual é um país 5 estrelas que você moraria e, na sua opinião, o Brasil é quantas estrelas de 5?